E aí, boa noite, boa noite. Olá, as boa noite chegando. Oi, Elba. Oi, Isildinha. Ana, boa noite. Boa noite, boa noite. Ai, que bom que estamos aí novamente para mais uma live. Vamos falar sobre mais um tema e hoje eu tenho convidada aqui. Deixa eu localizar aqui que hoje eu tenho convidada para poder fazer parte com a gente. Aí, boa noite, Célia. Que bom, hein, Madá? Aí, chegou. Aí, Tá me olá, vendo? tá, Ok. perfeito. Boa Me noite. ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também tá me Ah, ouvindo, né? tô te ouvindo também. Que joia, bem-vinda, Cláudia. Gente, deixa eu explicar para vocês como vai ser essa live hoje. A gente teve aí uma imersão de culinária no nosso grupo Luz da Terra que fez um mega sucesso. E aí o pessoal ficou assim imensamente feliz com a imersão. E como foi uma imersão assim mais fechada, né, só lá para o nosso grupo, eu convidei a Cláudia para fazer um pouquinho, não tudo que foi falado lá na imersão, que foi uma imersão bem mais longa do que o tempo que a gente tem aqui, mas ela vai dar algumas dicas sobre o uso dos óleos essenciais realmente na culinária. Isso é um mistério ainda para muita gente, é uma novidade para muita gente, né? E a Cláudia tem uma experiência muito legal com a culinária. Ela já participou, inclusive, numa live com a gente, falando de outro tema, que a Cláudia é multifuncional. Então, ela já falou sobre os benefícios dos óleos com os pets, né? Quem não assistiu essa live, vale demais assistir. Agora só não lembro se ela tá lá no canal do YouTube, na playlist, ou se ela tá só no IGTV. Você lembra, Cláudia? Eu nem lembro mais. Acho que tá no YouTube, sim. Tá no YouTube, né? Então Tá. pronto, gente, é só procurar aí na playlist que tem o uso dos óleos essenciais nos pets, onde a Cláudia esclareceu bastante isso pra gente também, que é um outro tema bem legal e que ela domina bem. E essa outra parte é o uso dos óleos, então, na culinária, né? A Cláudia tem essa visão aí de culinária funcional. Então, é bem legal, é uma abordagem diferente da gastronomia como a gente está acostumado também, né? Sai do comum e do usual. Ela vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. E a gente vai abordar hoje nessa live esse uso, então, dos óleos essenciais na culinária, ou seja, como utilizar os seus óleos na cozinha também. É possível? De que forma que isso pode ser utilizado? Para quem pensa aí que é somente sair pingando óleo essencial aí de qualquer jeito nos seus alimentos na hora de preparar, não é bem assim, né, Cláudia? A gente vai falar um pouco sobre isso. E o que eu vou pegar como carro-chefe para a gente falar com a Cláudia hoje é esse kit aqui, olha. Gente, quem não tem esse kit aqui, não sabe o que está perdendo, porque esse aqui é um kit específico de culinária da do Terra. Além dele ser lindo assim, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem como ele vem. E ele tem justamente assim, não são só esses que podem ser utilizados na culinária, a gente tem outros óleos também na doTERRA que podem ser utilizados, mas esses aqui seriam os principais. Vocês vão conseguir ver, ela só vem nessa caixinha linda. E aqui a gente tem os 10 mega óleos aí que podem ser utilizados na sua cozinha. São aqueles, inclusive, que são regulamentados pela Anvisa, vendidos como aromas naturais. Então, eles têm justamente a autorização da Anvisa para que você possa fazer a ingestão com tranquilidade. Esse é um fator muito importante também, que a gente sempre destaca, porque quando a gente fala de culinária com óleos essenciais, não é sair pegando aí também qualquer óleo e achando que você pode pegar qualquer óleo e ir colocando na culinária, por dois motivos, né? O primeiro é que você precisa ter certeza absoluta que aquilo que você está utilizando é um óleo essencial 100% puro. Não tem ali nenhum preenchimento, não tem ali nenhuma complementação, algum elemento estranho, né? Que não seja óleo essencial e que você possa talvez estar ingerindo erroneamente aí. Então, é importantíssimo que seja um óleo essencial CPTG, um óleo essencial com certificado de pureza, testada e garantida, para que você tenha tranquilidade de fazer esse uso, porque é uma forma de uso interno. Então, você está tirando aí o filtro do seu sistema olfativo e está tirando o filtro da sua pele, está colocando direto para dentro. Então, não façam aí
Não utilizem qualquer óleo achando que qualquer óleo essencial é igual, tá? Porque não é. A gente sempre fala muito sobre isso. E também, além dessa questão, nem todo óleo essencial também é adequado para uso interno, mesmo que ele seja puro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Mas eu quero já começar partindo aqui para a Cláudia, que é essa questão inicial, Cláudia. Quando a gente fala, então, sobre essa questão da culinária funcional, né? O que que você diferencia da culinária comum, que a gente está mais aí acostumado a ouvir no dia a dia, para especificamente uma culinária funcional? O que que você pode dizer um pouquinho para esclarecer só para o pessoal aí o que que é a diferença de uma para outra, o objetivo assim maior da chamada culinária funcional? Na verdade, a culinária funcional, como o próprio nome está nos convidando a pensar, que vai trazer benefícios para o nosso bem-estar mesmo, né? Através da própria alimentação, né? Então, é você agregar a sua alimentação e também a forma de executá-la, né? Mantendo, por exemplo, conseguindo preservar benefícios que os próprios ingredientes possam agregar aquele preparo que você faça, né? Então você vai evitar, exatamente pela técnica que você desenvolve na preparação, né, desses pratos, você vai conseguir preservar os princípios, por exemplo, daqueles ingredientes, né? Então você não vai deteriorá-los no momento da execução e você vai conseguir torná-lo mais íntegro para chegar em você com os benefícios. Essa é a ideia, né? Então, é muito mais do que só se alimentar. Isso não é só a questão da nutrição geral, né? É um benefício muito maior que vai ter uma ação realmente no nosso organismo para potencializar os nossos sistemas, para poder dar ali um resultado muito melhor, né? Então, Principalmente quando você fala da questão, por exemplo, do cozimento, né? Todo e qualquer preparo que vai à cocção, você tem uma perda, né? Seja lá você levando a pressão, seja lá você levando ao próprio cozimento, enfim, ao forno, né? Você está deteriorando de toda forma, né? Então, a proposta da culinária funcional é você minimizar ao máximo essa manipulação dos ingredientes e as misturas também, misturas mais inteligentes, para que um elemento potencialize o outro, né? Então, nas composições e também no cuidado na hora do preparo. Quanto mais íntegro for aquele preparo, quanto mais menos cozido ele for, né? Mais benefício ele está te preservando, está te trazendo. perfeito. E aí é o que eu acho que é onde combina maravilhosamente bem com os óleos essenciais, né? Que a gente vai querer realmente Exatamente. preservar os óleos para que eles cheguem de forma mais íntegra possível também. A gente sabe que até abro um parêntese aí para fazer essa observação com relação ao uso terapêutico, né? Então é uma diferença aí que a gente, quando fala do uso do óleo essencial de forma de uso interno, a gente pode estar falando aí de uso direto da aromaterapia ou do uso indireto. Então, quando a gente fala do uso direto, é uma dosagem um pouco mais intensa, direta, com um objetivo mais específico, para algum caso, alguma questão que você queira realmente resolver ali, dar um suporte maior para o seu organismo. Então, há uma diferença desse uso direto e do uso indireto dos óleos essenciais para uso interno. Então, a culinária com os óleos vai entrar nessa forma de uso indireto, né? Ou seja, ele vai estar mega diluído ali, é muito diferente do que você utilizar um uso mais pontual ali para você. Então, ele vai ter, claro, uma dispersão muito maior ali no prato, mas claro que ele também vai ter secundariamente alguns benefícios terapêuticos que vão se manter. Quanto mais a gente conseguir preservar, então, nesse preparo, como a Cláudia está falando aí, a gente consegue, então, preservar também um benefício maior terapêutico desses óleos. Não tão intensamente como o uso direto, mas também a gente pode conseguir isso e vai ter um resultado muito maior aí, não só de aromatizar, mas também saborizar, né, o alimento, e que eu acho que é uma combinação incrível que a gente pode fazer, e ainda de quebra a gente ter realmente maior contato com esses óleos e ter esses benefícios aí também agregados ao alimento, não é isso, Cláudia? Na verdade, é exatamente esse ponto importante dizer com relação aos benefícios que a gente chama de terapêuticos, né? Eu vou preferir dizer assim, que a gente tem benefícios para o nosso corpo físico. Então, na verdade, quando você agrega os óleos essenciais na sua culinária,
dependendo da técnica que você usa para executar isso, você tem de fato a perda dos benefícios físicos que aquele óleo poderia te proporcionar nesse sentido. Em contrapartida, eu costumo dizer que os benefícios emocionais, eles são preservados. Por quê? Se na medida que você leva um óleo essencial para fazer parte daquele seu preparo, você consegue fazer o aroma e consegue fazer o sabor estar ali agregado de uma maneira mais intensa, inclusive, né? É tanto que você precisa ter muita perícia em fazer uso disso. Você está sim fazendo preservando o benefício aí emocional. Eu entendo assim. Principalmente porque você já vai começar a sentir o aroma da comida muito mais forte. Quando a gente fala que o benefício emocional vem da sua maior parte justamente do uso aromático do óleo essencial, então significa que você vai estar sentindo realmente o aroma primordial ali, é o que vai predominar no que você está ingerindo, algum alimento que está sendo preparado com óleo essencial também, vai ser justamente o aroma. Além do sabor, claro, mas o sabor, inclusive, ele é potencializado pelo aroma. Né? Então a gente sempre fala Exato. que a gente tem às vezes a ilusão de que o paladar é mais forte que o olfato, mas não, o olfato é mais forte do que o paladar. Então a Uhum. gente normalmente começa, não é à toa que a indústria alimentícia investe tanto nos aromas artificiais, né? Porque a pessoa às vezes tem a sensação de que está comendo algo, sentindo o aroma de algo ali, de alguma substância que esteja presente ali, mas na verdade quando você vai olhar do ingrediente nem tem. É só um aroma artificial e que a sua mente faz um login ali de que tem aquela substância no alimento. E às vezes não tem. A gente vê muitos alimentos aí, vou dar um exemplo fora dos olhos, se as pessoas entenderem isso melhor, que é, por exemplo, um biscoito com um biscoito de morango. Que aí você vai comer ali e acha que tem morango. Você acaba tendo certeza absoluta que o biscoito é de morango. Quando você vai lá no ingrediente, não tem morango ali naquela fórmula, ingrediente nenhum de morango, mas tem o aroma artificial de morango. E aí a pessoa come achando que está comendo realmente, ela jura que está comendo aquele biscoito que tem morango ali. Então a indústria sabe disso e acaba investindo muito nessa ideia, justamente porque ela sabe que o que predomina vai ser muito mais o olfato do que então o paladar. Então consegue enganar o nosso cérebro, e a gente tem essa sensação realmente. Então, se a gente tem isso com o sistema artificial, imagine utilizando então um óleo essencial que é natural, que é um aroma real ali, né? Não tem os malefícios dos aromas sintéticos e pelo contrário tem os benefícios, né? Não, inclusive até a gente alertar que a própria indústria alimentícia, ela cria artifícios aí exatamente para intensificar os sabores e tornar inclusive o sabor viciante, né? Há quem diga exatamente o exemplo do glutamato monossódico. Para que ele é incluído nos alimentos industrializados? Exatamente para potencializar alguns sabores e fazer com que você fique com o gostinho de quero mais, né? Você E para que intensifica. seja impossível comer um só. Impossível comer um só, exatamente. Então a indústria usa esses artifícios aí para intensificar sabores e mesmo até aromas, mas de uma forma artificial, né? E aí o que o óleo essencial faria nesse momento é exatamente trazer isso da forma natural. É tanto que a Doterra, quando faz o envase dos seus frascos próprios para esse fim, ela os chama de aromas naturais, né, Viviane? Exatamente, né? E isso inclusive é uma exigência que a própria Anvisa faz no Brasil, né? Para que é uma certificação de que, inclusive, o que tem naquele vidrinho ali é um aroma 100% natural e que ele pode ser utilizado sem riscos aí para a saúde, desde que seja utilizado da forma correta, claro, sempre, mas que ele esteja então liberado para essa forma de utilização. Então, ele é conhecido como um aroma natural. E o que nós buscamos no óleo essencial inicialmente para essa questão culinária é muito a questão aromática, então, predominando aí. Exato. Ô, Daí, Viviane, eu não sei, eu vou tentar fazer uma inversão da minha tela aqui, ver se eu vou prejudicar ou se eu vou ajudar. Olha só, eu estou querendo fazer exatamente uma intenção. Eu vou virar minha tela aqui, vai ficar longe, né?
Acho que tem que ser Tá, assim. estamos conseguindo enxergar. Tá dando? É porque, na verdade, Tá. você vai falar exatamente dos sabores aqui, né, do kit. Aí eu escolhi aqui para a gente começar a ilustração da forma de aplicar o óleo, porque quanto mais você leva a aplicação do óleo para o final do preparo, tanto melhor para a preservação dos componentes e de um modo geral, preservar os benefícios para o meio físico, como eu falava, né? Então, eu vou eleger aqui, por exemplo, ó, do nosso kit, o lemongrass, para fazer parte aqui de um chá que eu já tenho. Opa, deixa eu pegar o meu aqui. Lemongrass de 15 ml, tá? Então, olha só, como é que eu vou Sim. fazer agregar esse óleo aqui no chá que eu preparei? Eu preparei uma infusão aqui com rooibos, que é uma erva, ela é africana. Então, eu vou saborizar essa infusão usando o lemongrass, que é um dos meus preferidos aqui na hora de fazer uso em chás, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente abrir esse frasco aqui e deixar ele verter aqui, principalmente porque é um dos óleos mais perigosos em termos de entregar Muito sabor forte. e aroma, né? O lemongrass Uhum. realmente é um dos óleos mais impactantes nesse sentido. Então, para eu Sim. tomar para eu ter exatamente a perícia em fazer uso desse óleo, eu não vou simplesmente vertê-lo aqui, porque a minha intenção é levar para cá menos de uma gota deste óleo. Então, quando a gente pretende fazer o acréscimo do óleo essencial num preparo por menos de uma gota, principalmente o que eu vou ter que fazer aqui? Sem jeito, vai mandar a lembrança aqui, mas só um minutinho, eu vou ter que virar aqui. Olha só o que eu vou ter que Gente, fazer. inclusive, lemongrass, para quem não está associando, é o nosso capim-limão. É o capim-limão. É. Então, olha o que eu vou ter que Maravilhoso. E fazer. normalmente as pessoas já pensam de cara isso, né? Ah, um chá de capim-limão. E aí pensa que é só ir lá, botar na água e tomar, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer para agregar menos de uma gota do lemongrass minha infusão? Não posso chamar de chá, né? Então, eu vou colocar um palito aqui, ó, no frasco. Não preciso nem, é só dar uma vertida assim, ó, já é suficiente, né? Então, eu umedeci, na verdade, o palitinho aqui e vou deixar ele aqui no meu, No na minha seu chá. infusão. É suficiente, ó. Eu posso até deixar abandonar o palitinho aqui dentro mesmo, mas só de ter feito isso, eu já transportei as moléculas ali do lemongrass lá para dentro. E um garfo aqui, eu não posso deixar o meu frasquinho aberto, né? E Para aí, não ir feito embora. isso, é a forma com que eu fiz com que o óleo chegasse lá numa quantidade suficiente ali, sem prejudicar a minha preparação, né? Uhum. E aí, e é com isso ele já vai dar um aroma diferenciado, né, Cláudia? Porque a gente não tem como passar isso, infelizmente, pela tela, mas é incrível, né? Esse pouquinho que você fez aí, o tanto que ele já começa, principalmente se o chá estiver mais quentinho, que já ainda tem aquele vaporzinho. Isso, inclusive em relação à temperatura, né? Porque eu deixei essa infusão, eu fiz um pouco antes, uns 10 minutos antes da gente entrar aqui, e aí quando eu virei ele na minha xícara, já chegou, alcançou uma temperatura legal e desejável para que o óleo estivesse aqui fazendo parte disso. Ou seja, não tá aquela coisa fervente, né? Que aí ele já vai subir, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer ali uma sinergia boa ali com o chá e você consegue ir sentindo o aroma e o sabor ao mesmo tempo. E é Gente, impressionante, realmente, o próprio aroma que quando você faz assim para tomar o chá, eu já sinto realmente fortemente o aroma dele e o sabor tá aqui totalmente entregue, né? E há quem pense que não, né? Como assim mergulhar um palitinho ali no frasco, né? Então, façam a ele já fez experiência. esse impacto, exatamente. Façam a experiência. E aí já vamos, inclusive, até colocando um adendo interessante, que o capim-limão, por exemplo, que é o lemongrass, ele é um óleo essencial hipotensor. Então, como ele tem esse efeito de ajudar a baixar um pouco a pressão arterial, então ele é muito adequado para quem tem esse desafio aí da pressão, tem as oscilações, às vezes, de pressão. E quando você faz o uso aromático, muita gente não associa, mas a pressão está muito ligada a essa questão do sistema olfativo também. Então, vai dar um resultado muito interessante, auxilia. Então, é um chá muito agradável para você tomar, por exemplo, à noite, antes de dormir, ajuda a relaxar, né? A trazer essa clareza também para dormir tranquilo, sereno. Então, já é um outro ritmo aí.
Exatamente. Até Essa técnica do palito exatamente é para te garantir que você levou a quantidade suficiente e que, ao invés de prejudicar o que você fez ali, ele valorizou. E aí você pode, inclusive, usar o palitinho para fazer sinergias com outros óleos, né? Se eu quisesse agregar, por exemplo, aqui o próprio limão siciliano, que seria uma outra alternativa. O limão siciliano, ele vai se encaixar brilhantemente com qualquer outro preparo, né? Com qualquer outra diluição que eu queira fazer aqui na receita. Então, eu poderia, da mesma forma que eu fiz com o lemongrass, eu poderia ter pego agora o lemon, né, que é o limão siciliano, e fazer o mesmo processo. aí, ó, a Fabiola tá perguntando aqui, essa infusão é do quê? É rooibos. Ela, na verdade, é uma erva africana e ela entrega realmente um sabor mais neutro ao chá, né? É essa infusão. Então, é por isso que eu fiz utilizando rooibos e, na sequência, saborizei o rooibos com o lemongrass. E você encontra fácil, Cláudia, esse rooibos em casas de chá, casas de produtos naturais? Não quisendo fazer uma merchandise aqui, mas é o Tia Shop, né? Que é uma da- das marcas que eu gosto muito de chás e eu sempre, né, Casas de busco chá. por eles. Tia Shop. Aham. E aí vale a pena porque como você consegue utilizar para qualquer aroma que você queira agregar, qualquer óleo essencial que você queira agregar no chá. Você já fez essas combinações com vários e fica bom com todos? Fica assim. Agora, uma coisa interessante comentar, suponha que eu tivesse feito de fato usando a própria erva, o capim-limão, né, Viviane? Que é Capim-limão. o lemongrass, capim-limão. Se eu tivesse feito uma infusão com a própria erva capim-limão, eu poderia também, na sequência, fazer esse mesmo processo. Está sendo muito comum nós fazemos isso, a gente devolver o óleo essencial para a casa dele. Entendeu? E porque quando você faz o uso da própria erva, você tem o óleo essencial dela ali presente. Só que numa presença ínfima dentro da quantidade que você usou ali. Então, quando você Uhum. leva o lemongrass como óleo essencial, ele repousa perfeitamente na casa dele. Né? E assim você Uhum. pode fazer com outras alternativas. Então você pode preparar um chá de qualquer erva que você goste, por exemplo, um chá de Isso. hortelã, da folha Ah, de hortelã. exato. Aí eu posso agregar aí o hortelã, o hortelã verde, né? Que ficaria mais interessante. Eu poderia fazer, por exemplo, um chá de limão mesmo, usando o próprio limão. E eu poderia fazer, por exemplo, umas sinergias com outras. Eu poderia preparar uma infusão com camomila e usar a combinação com lemongrass. Entende? Então eu posso fazer isso. Seria um toque de capim-limão no camomila. Olha que incrível Isso, isso. exemplos, né? Que você pode fazer combinação. Então, você pode fazer um chá de qualquer outra erva e agregar uma combinação que você experimente. Por exemplo, você poderia fazer um chá de maçã e agregar canela, né? Exemplos como esse. Então, o óleo Combina essencial perfeitamente. vai combinar. Exatamente. Uhum, uhum. A Fabiola tá colocando aqui, ó, jasmim com lemongrass. Perfeito. Muito bem. Nossa, que chique, né? Então imagina isso, que chá maravilhoso. Então, Verdade. ou seja, isso aí seriam só umas opções para chá que a Cláudia está dando aqui agora. Vamos passar por alguns óleos, Cláudia, e você vai dando assim algumas dicas de como que você acha que qual óleo combina com o quê, de que forma você acha que dá para utilizar, para a pessoa ter uma ideia, por exemplo, desse kit que são 10 óleos. Ah, o que que eu usaria? Então, o lemongrass, que é o capim-limão, você já deu aí uma boa dica de como utilizar, mas ele pode ser utilizado em diversas outros preparos, né? Mas Uhum, como a gente uhum. tem 10 aqui para falar, vamos dar um toquezinho de cada um, por exemplo. Então, vamos falar aí do manjericão aqui, ó. De que forma que a gente pode utilizar o manjericão, que você acha que ele combina mais esse aqui, gente? O manjericão, ele é altamente digestivo, ele é maravilhoso para esse sentido, ele tem um toque bem nesse sentido, de inclusive para quem sofre aí com gases, tem questões de flatulência, né, que a gente fala. Então, o manjericão é um que é altamente digestivo, potencializa muito essa ação. E o que que você acha que combinaria, por exemplo, um manjericão ali aí na cozinha? Eu já Perfeito. penso em molho, não tem, né? Quando a gente fala em Mas manjericão, tem a outras gente já opções? começa, quando fala em manjericão, a gente já combinação com o tomate. Né? Você vai fazer. Ó, aí, uma sugestão que eu poderia dar numa uma receita bem interessante, agregando o manjericão, é você fazer, por exemplo, o tomate confitado. Inclusive, é uma das receitas que a própria Lura, Viviane, você vai falar do livro que acompanha Sim, o kit, né?
Então, em termos Uhum. de receita aqui, porque a proposta dessa nossa live não é ficar, a gente ficar oferecendo receitas, né? Mas a gente tem um livro aqui que foi muito bem composto aqui pela Luri Toledo, em que tem várias receitas, entre as quais existe o tomate confitado, que é algo que eu já até, inclusive, já tinha o hábito de fazer. Eu até tenho ele aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Peguei uma porçãozinha aqui, não sei se vai dar para vocês verem. É o tomate confitado. Então, como é que a gente faz Hum, esse tomate confitado? Nada mais é do que você pegar os tomatinhos cerejas e você colocar num refratário que possa ir ao forno e colocar ele submerso em azeite, né? Você, na verdade, ao mesmo tempo que está confitando o tomate, você também já está, na sequência, saborizando o próprio azeite que vai né, ficar, em que ele vai ficar submerso. E aí você pode usar o alho, né? E pode colocar algumas ervas junto, sal, pimenta. E aí você colocou no refratário, mergulhou aquilo no azeite. E aí você vai levar ao forno em temperatura mais baixa, né? No máximo aí uns 170 graus, 150 graus. E deixa aí por volta de uns 40 minutos. A ideia do tomate confitado, há quem faça ele no fogo, né? Como se você tivesse fritando. Na verdade, você não vai fritar porque a temperatura vai ser mínima. A ideia é você murchar o tomate. O tomate. Automático. Você vai diminuir, você vai quase que secar o tomate, né? Você vai tirar a água dele, mergulhar no Desidratando ele. azeite e isso, ele vai murchar, tá certo? Da ordem de uns 40 minutos no forno, isso é suficiente. E aí, no meio desse tempo, você vai abrir e vai dar uma misturadinha nele e tal. Confitou o tomate, aí você vai tirar do forno, você vai levar para uma outra local que você possa armazená-lo, né? Vai deixar cair a temperatura, isso é muito importante. E abaixando a temperatura, aí você vai agregar o óleo essencial, por exemplo, a minha sugestão que seria o manjericão. Aliás, nesse kit, Viviane, a gente poderia dizer para esse preparo duas opções. O manjericão cairia brilhantemente aqui, mas o alecrim também. O alecrim é outra opção interessante para esse mesmo tomate confitado, né? Combina. Aí Pode misturar os dois ou pode só misturar. um? Mas na verdade eu acho que o manjericão ele chega chegando, eu acho que se ele tá aí, Ele ele já domina. tá cumprindo muito bem, né? Acho que talvez ele concorresse muito com o alecrim. Eu pensaria num ou no outro, né? Uhum. E aí qual que é a técnica para você agregar o óleo essencial nesse para finalizar esse preparo? Você vai pegar na vasilha que você colocar o tomate confitado finalizado, você vai pegar uma colher, né? Tomar um pouco lá do próprio azeite na colher, aí você vai pegar o manjericão, por exemplo, ou o próprio alecrim, vai pingar na colher no azeite, e aí depois você vai levar esse azeite lá e misturá-lo. Entendeu? Então a técnica da colher é a opção para que você não erre na quantidade, porque às vezes você vai agregar o óleo essencial no preparo e com uma intenção e acaba ultrapassando. O óleo essencial não tem como você tirar, né? Então, se você leva aquele óleo essencial no total do seu preparo e você erra na quantidade, no caso do manjericão seria algo muito perigoso para isso, aí já era, né? Não tem como você remover. Então você faz isso com a técnica da colher. Você pega, normalmente é a base para você fazer essa diluição, seria a base oleosa, é o mais interessante. Aí você pegou o azeite, pingou 3 gotinhas, não mais do que isso, dependendo da quantidade, tá? Vamos imaginar assim, numa grandeza de 100 gramas de qualquer preparo ou 100 ml, né? Toma isso como base, não mais que 3 gotas. Então você vai ficar margeando ali de 1 a 3 gotas com uma referência de 100 gramas ou 100 ml. Essa é a Uhum. proporção para qualquer óleo, tá? Com mais reserva, aqueles mais impactantes, né? Aí você fez isso, misturou, e aí é interessante você deixar isso em repouso. Você não vai consumir aquele tomate confitado imediatamente, você vai deixar ele em repouso aí, sei lá, umas 8 horas, 24 horas, seria mais interessante, que aí aquele óleo percorreu Vai toda a base impregnar. e vai impregnar cada vez mais. Perfeito. Aí que tá a diferença de você entender que não é simplesmente chegar lá e pingando o óleo, né? A gente tá falando, inclusive, você falou aí do manjericão. O manjericão é aquilo mesmo. Se você de repente errar, for pingar a gota direto ali no molho, você só vai sentir manjericão, não tem mais Então, nada.
Acabou Verdade. tomate, acabou cebola, acabou tudo, só tem manjericão. E às vezes é porque você faz essa loucura de pingar direto no prato mesmo, vai lá, né, e tal. Até a Fabiola está comentando aqui, se os olhos nos pratos quentes, sempre no final, quando for comer, quando o prato já for realmente um prato que você já faz ele mais quente mesmo. Então é sempre no final que você adiciona, né, Cláudia? Isso, normalmente, se você vai para finalizar o prato, você já tirou ele do fogo, tá? A partir Uhum. dali, você já pode pensar em agregar os óleos. Na verdade, ao agregar os óleos numa receita, você pode agregar antes, durante ou depois, né? Quando eu estou dizendo aqui finalizar o prato, a gente está pensando no finalizar mesmo. Após toda a cocção, após o preparo final, aí você agrega o óleo. Sempre pensando nisso, ele não vai direto ao total, ele vai chegar ali de alguma forma, ou através da técnica do palito, ou através da coleta de alguns ingredientes para finalizar a receita. Numa base oleosa é mais interessante, aí você agrega a quantidade de óleo que você quer e leva para finalizar o preparo. Isso serve para os molhos, serve para os cremes, né? Serve para a finalização de uma salada, por exemplo, né? Que molho que você vai usar. Perfeito. Então aqui, ó, agora vamos falar um pouquinho do black pepper, nosso pimenta preta. Pimenta preta, a gente, inclusive, para quem tem questões ligadas ao intestino, a gente recomenda muito. Para quem não associa bem, é a nossa pimenta do reino. Então, é um óleo essencial que eu, por exemplo, gosto de combinar muito com o nosso óleo de coco com açafrão. Porque aí você vai combinar perfeitamente ali três ingredientes, que são a pimenta preta, os benefícios do óleo de coco e os benefícios do açafrão. Então, isso para o intestino é uma coisa espetacular. Então, para quem aí sofre com questões ligadas ao intestino, síndrome do cólon irritável, por exemplo, pode se beneficiar muito pelo uso do black pepper. Ele é um óleo essencial que ativa a circulação, é um óleo essencial que atua no detox também, ajuda a desintoxicar o organismo. Então, é um óleo essencial. Também atua na questão dos gases, aí para quem sofre com flatulência, como eu falei. Então, para intestino, o black pepper é um óleo essencial incrível, né? E como que a gente pode utilizar, que você sugeriria, então, o pimenta preta aí? A gente pensando em pimenta, né? Que aí a gente já É, fica... na verdade, aí eu vou precisar dizer que ele vai combinar com outros ingredientes, porque normalmente a, quando você faz os seus preparos, você sempre tem uma combinação assim. O que que você usa? Você usa cebola, você usa alho e aí você usa pimenta, né? Cebola, alho e pimenta são os ingredientes básicos aí para receitas salgadas, né? Então, quando você faz esse preparo, uma sugestão que eu poderia dar, que aí cairia muito bem o black pepper, que seria combinando ele com e o sal, né? Então, seria o alho, a pimenta, o sal e a cebola, né? Você preparar um tempero pronto, vamos dizer assim, né? Mas só que você faria o seu próprio tempero. Você pode usar o alho, você pode usar a cebola, né? E aí você processa o alho e a cebola juntos, né? E aí você agrega, por exemplo, a pimenta. Aí você pode agregar o turmeric, né? Que é o açafrão, como a Viviane falou. E aí ele vai ficar bem combinado ali dentro da própria do seu tempero pronto. Mas você pode fazer um tempero seco, porque existe a cebola em pó, existe o alho em pó. Então, dentro que a gente chama aí na cozinha funcional, como a gente está falando na culinária funcional, você fazer um tempero pronto em pó, né? Então, por exemplo, suponha que você faça o sal funcional. Então, você pode saborizar o sal e ele já ter ali os ingredientes que te interessam, né? Então, o próprio sal para receitas salgadas, você pode pegar o seu próprio sal e fazer a pulverização do sal, que é a forma como você vai agregar o óleo essencial nele. Já deixar o sal com esse preparo. Na medida que você vai usar o sal na sua culinária, ele já está agregado aí de alguns dos óleos que te interessam, né? E é uma questão tudo, Viviane, eu penso que é uma questão de experiência, né? Porque a gente tem as nossas preferências e aí você pode agregar aqueles que mais te interessem, né? Então, aí você pode, com base no sal funcional, você pode preparar esse tempero funcional mesmo. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó.
Então, é um tempero funcional que você pode agregar N opções aqui em termos de ervas, em termos de, por exemplo, sal, cebola, o próprio, as ervas, manjericão, o coentro, enfim, várias opções que você pode agregar aqui, e aí algumas delas poderá ser os óleos essenciais. Então, a pimenta preta, por exemplo, chegaria muito bem aqui dentro dessa, desse tempero funcional. Perfeito. Eu tô achando interessante que tem uma participante que toda hora está aparecendo aí com você. Ah, Não você sei tá se vendo é aqui, né? Ela voltar só ela. me rodeando aqui o tempo todo. Ela está aparecendo toda hora. Chega atrás, essa É coisa mais mesmo? linda. Já vi ela aí várias vezes aí passando para lá e para cá. Delícia. Cláudia, vamos falar um pouquinho agora do cinnamon bark, que é o canela. Gente, o canela, inclusive, eu acho que é um dos mais perigosos que a gente tem aí, se a gente não ficar atento nesse uso culinário, né? Perigoso no sentido da potência dele. Mesma coisa, porque ele é um óleo essencial bem intenso, bem forte. Se você não acertar a dosagem dele também, vai dar só canela aí. Mas ele tem benefícios incríveis, porque além dele ativar a circulação, né? É um óleo essencial que atua muito sobre parasitas. Então, as pessoas que têm preocupação com parasitas intestinais e tal, ele atua bem sobre isso. Ele é termogênico, então ele vai ajudar, inclusive, ao controle, a queima de gordura, né? Ele vai atuar sobre essa questão também. Atua no controle do índice glicêmico, para quem tem preocupação com esse fato. Então, assim, o canela é incrível e ele é muito melhor para ser utilizado na culinária do que o nosso canela cássia. Muita gente acaba pensando, dá para usar o canela cássia e tal, mas o cinnamon bark é o mais adequado para ser utilizado na culinária, mais do que o cássia, né? Então, fala um pouquinho aí de que forma que a gente pode utilizar, porque uma gota dele também vai que vai, né? Toma É conta. verdade. Ó, como sugestão, fica aqui como sugestão, em dois ingredientes, porque as farinhas podem ser agregadas dos óleos essenciais também. É aquele momento que eu falei que você agrega o óleo essencial antes do preparo, né? Então lembra que eu falava antes, durante ou depois. Então na finalização do prato, as técnicas da colher e a técnica do palito seria mais adequado. E mais o antes você pode poder fazer pulverização das farinhas do açúcar ou do sal, como eu falava, né? Então, nesse momento, você vai agregar, por exemplo, um açúcar. Se você quiser colocar canela no açúcar também, fica algo bem interessante, fazendo a pulverização do açúcar com a canela. Mas você poderia usar, por exemplo, na aveia, né? Você pode fazer a farinha de aveia agregando a canela. Então, você vai pegar a aveia, vai fazer processar a aveia agregando a canela, né? Uma outra alternativa interessante para que essa composição possa combinar em algum prato que você tenha. Como você vai fazer, por exemplo, uma granola? Você pode preparar uma granola doce, né? Agregando a canela, né? Um dos componentes da sua granola. Você pode preparar, então, a aveia que vai fazer parte daquela granola, agregando a canela nela e ela no todo, né? Da receita da granola. É uma opção interessante. Agora, eu tenho feito muito uso do purê de maçã. O purê de maçã, ele é eu chamo ele de ingrediente, né? Uma base culinária bem interessante, porque ela pode ser combinada tanto para receitas salgadas quanto para receitas doces. O purê de maçã, ele acompanha muito bem a carnes para quem é carnívoro, né? Quem consome carne. Peixes também pode combinar muito bem, ou então em pratos doces, ele pode vir adoçar um preparo que você faça, por exemplo, um shake, né? Ou mesmo uma banana amassada, por exemplo, você adoçar também com a maçã, o próprio suco que você faça. Então, se você já deixar esse purê já pronto, a canela cairia muito bem junto com ele. Então, você pode cozinhar a maçã, né, com casco ou não, e processar aquela maçã, e na hora desse processamento você agregar, por exemplo, a canela. E já combina mais a canela com os pratos doces mesmo, né, Cláudia? É, Apesar da gente poder utilizar por exemplo, na Ayurvédica se usa muito a canela, né? E a uhum, Ayurvédica é a questão de utilizar os 5 sabores, né? Na verdade. própria refeição. Não que seja só nos pratos doces, mas a gente tem por cultura
né, o ato de associar a canela mais para os pratos mais doces, não é isso? Isso, por isso que eu falei que você fizer pulverização do açúcar com canela, você pode, por exemplo, às vezes polvilhar aquele açúcar com canela sobre um bolo que você tenha para finalizá-lo, né? Aí fica bem interessante e ele fica bem aderido ali naquele preparo. Aí estão perguntando como faz a pulverização. Pulverização você pode fazer de uma maneira mais básica no próprio liquidificador. Mas se você tiver o processador, é mais interessante. Eu aqui utilizo um moedor de grãos, né? Então eu posso pulverizar através dele por pulsação mesmo. Então você pode. Pulverizar significa transformar, por exemplo, um açúcar num açúcar de confeiteiro. Né? Então você pode pegar um açúcar mais integral, como açúcar demerara, por exemplo, e transformar ele em bem fininho. Aqui eu tenho um açúcar pulverizado. Eu não sei se vai dar para vocês observar a diferença, ó. É um açúcar que ficou muito fininho. Ele é praticamente um açúcar de confeiteiro. E esse açúcar aqui tem exatamente o canela. Então eu já deixo ele, ó, pulverizado já com o óleo essencial. E é incrível o aroma que você tem aqui. E aí é muito legal que nesses ingredientes secos, assim, se você fizer essa preparação e deixar sempre o frasco bem tampado, né, Cláudia, para não ficar Exato. escapando, você consegue preservar de uma forma incrível. Cada vez que você destampa, você tem aquele, nossa, como que ele está presente ali, né? Exatamente, isso aí. Então, agora vamos falar um pouquinho do limão siciliano. Você já deu uma dica aí rápida dele, mas eu acho que esse aqui é o primeiro que todo mundo tem sua experiência de cara, vai ser o limão siciliano, né? Que, eu vou arriscar alguma coisa na cozinha, já pensa nele. Porque se você pensar, tudo que leva a famosa raspinha de limão, né? Que é aquela raspa da casca, você pode associar aí com o limão siciliano. E aí, inclusive, a gente precisa explicar essa diferença, né? Da polpa do limão para a casca do limão, porque o óleo essencial é retirado da casca. Então, Verdade. tudo que você, por isso que quando fala raspinha de limão, dá para você substituir tranquilamente pelo óleo essencial de limão siciliano. Mas tem outras receitas que vão pedir o suco, né, Cláudio, do limão. Isso. E Mas aí aqui é a voltando, polpa. já você tocou aí, compensa eu comentar de novo sobre a maçã, porque quando você, por exemplo, vai descascar a maçã para fazer esse purezinho que eu estou fazendo como sugestão, você pode agregar o lemongrass, o lemongrass, desculpa, o O limão, limão. né? Para não deixar a maçã ficar preta, né? Você pode utilizar o óleo essencial de limão também nela, né? Porque Inclusive, o tem uma limão, ele tem o salsinha. efeito, assim como o sal, de dar um despertar de qualquer sabor. Então é por isso que o limão pode ser agregado em qualquer uma das combinações que você faz. O limão com gengibre, por exemplo, é uma combinação perfeita. E o limão com a canela também. Poucos pensam em fazer essa combinação, né? Pegar, já a gente falou da canela anterior, a combinação perfeita da canela com o limão. Olha isso. Você pode É uma experimentar a alquimia, né, combinação. Cláudia? É uma alquimia. É Eu, uma eu coisa. gosto de pensar na cozinha dessa forma, que é uma alquimia. Você está Verdade. ali, né, e vai agregando e vai formando sinergias diferentes e de repente se cria um sabor, um aroma totalmente diferente de tudo que você usa. Os óleos já te permitem isso, né? Então, essa possibilidade de você conhecer, arriscar, experienciar. É claro que com essa cautela das quantidades, das dosagens muito preocupada com isso, né? Muito ligada, né, para não errar nessas dosagens, mas essa possibilidade de você criar coisas completamente inusitadas, né? Sabores diferentes. Às vezes você consegue ali uma explosão de sabores que você nem imaginava que poderia fazer, porque combinou óleos essenciais diferentes ali, né? E ter resultados tão diferentes. Mas apesar da gente estar falando de sabores aqui, é bom, falando do limão, que ele pode ser utilizado antes do preparo, por exemplo, quando você está lavando folhas, né? Ao invés de você colocar, por exemplo, lavar, há quem pensa em usar o vinagre, por exemplo, para fazer a asepsia das folhas. Você pode agregar o limão, porque ele está ali Ou exatamente também cuidando disso aí, é um né? agente de limpeza poderosíssimo, né? Então, Isso. ele realmente tem ação bactericida, o limão é espetacular nesse sentido. Até a gente estou aqui com o outro, que muita gente fica na dúvida, né? Afinal de contas, limão Tahiti e limão siciliano, qual é o uso, qual é o uso? A gente propaga muito o limão siciliano pelo poder terapêutico dele, que é incrível, mas o limão Tahiti também não fica atrás, né? O limão Tahiti, como todo limão, tipo, limão é supra-sumo mesmo, ele é uma coisa incrível, a gente não pode deixar de usar. Mas o limão Tahiti, os limões em geral, né, tem essa função
de ter efeitos desengordurantes, de atuar como alcalinizante no organismo. Para a nossa parte mental, trazem foco, né? Eles trazem a concentração, desperta a mente e trazem clareza mental, muita questão de ligar, de ficar ligado, de deixar sua mente mais concentrada, mais focada. Então, o limão tem essa propriedade incrível. O Tahiti tem uma pegada um pouco mais para o anti-inflamatório, né? Então tem um potencial muito interessante de anti-inflamatório, mas também tem sabores e aromas diferentes, né? Que a gente consegue perceber a diferença claramente quando você sente aroma de um, aroma do outro, e também percebe. É como se você estivesse realmente usando um limão siciliano e um limão Verdade, Tahiti. Eles são diferentes, eles não são iguais, né? verdade, isso mesmo. Aí você tem que. E em termos de benefícios, eles meio que se equiparam, né, Viviane? É da Muito família dos próximo, limões, muito então próximo, né? é Eu acho que na cítrico. cozinha é que ele vai ter essa diferença maior, né? De aroma e sabor, né? Que eles vão Uhum. dar uma diferença ali. Mas essa É, questão, por exemplo, da polpa, Cláudia, quando pede um suco de limão e quando pede uma raspa de limão, como que você lida com isso aí? Pois é, porque a gente tem que pensar que quando você usa o suco ou o sumo de, seja do limão, seja da laranja ou qualquer outro cítrico, você tem ali naquela composição as vitaminas, os minerais que a gente não tem no óleo essencial, né? Então, em qualquer preparo que você pense em usar a raspa da casca, o que que você está querendo ali é o óleo essencial. Quando você raspa a casca, você está querendo o óleo essencial, né? Então, Uhum. nós que temos contato com os óleos essenciais, definitivamente não é necessário usar a raspa, né? Mas a Isso. gente vai dizer o seguinte, que os óleos essenciais na cozinha, eles entram exatamente para compensar o momento em que qualquer ingrediente que você precise ali está ausente. Aí você recorre ao óleo essencial. Ao invés de você, por exemplo, ter o manjericão, né? A própria erva ali, fresca, para você agregar a sua culinária, você tem a própria, o basil, então, manjericão. Então, na falta dele, você tem o óleo essencial para te ajudar. Essa é a Uhum. ideia, a presença do óleo para suprir a falta daquele componente, né? Mas Extremamente aí, prático, né? Prontinho ali no vidro, só para você utilizar. perfeito. E que dura uma vida, né? Uhum, Exatamente uhum. pela perícia que você tem de usar. Menos é sempre mais. Não, e a economia que se faz também, né? Porque como você vai gastar, vai utilizar muito pouco, se você pensar, inclusive, na diferença aí do preço do limão Tahiti e o limão siciliano, né? O limão siciliano eu sempre Principalmente falo que é o siciliano. limão hippie, né? Ele sempre lá no hortifruti, lá separadinho e bem mais caro que o Verdade. limão Tahiti. Então, se você pensar que você pode agregar uma gota de um limão siciliano, que corresponde a dois limões sicilianos, a uma gota, né? Então é uma opção extremamente prática e econômica, né? Você poder utilizar assim, eu acho sensacional Verdade. isso. Agora vamos Deu uma falar um pouquinho. travadinha aqui, desculpa, parece que minha bateria está chegando no finalzinho. Ah, tá. Tomara que dê tempo aí da gente Não, terminar. já Faltam deu. mais de Eu falta já cinco, consegui encaixar falta aqui. cinco Mas horas eu, pra gente terminar. Vamos. Cinco não, porque você já falou do capim-limão. Capim-limão eu até vou tirar aqui, que eu tô indo por ordem. Você já falou ah, dele, então eu vou tirar. Aqui, vamos falar do orégano. Orégano é aquele que, nossa, toma conta também, chega chegando, mas é um óleo essencial maravilhoso e excelente potencial antibiótico. A gente fala de antibiótico natural, a gente pensa muito no orégano, uma potência incrível. Maravilhoso aí também como anti-inflamatório. É uma questão de saúde para o intestino também, ele atua muito no nosso intestino. Também essa questão de parasitas que eu falei do canela, o orégano também atua maravilhosamente bem. De que forma a gente pode usar o orégano, Cláudia? E com muita parcimônia, né? Com muito com muito. cuidado. Eu não sei se conseguiu carregar a bateria aí, Viviane. Tomara que não caia. Mas aqui, o orégano, ele vai agregar, por exemplo, quando a gente fala em orégano, a gente vai pensar, por exemplo, na finalização de uma pizza, né? Ele vai chegar muito bem. E numa granola salgada, são sugestões assim, não para você não levar o orégano à cocção também, né? Mas também com aquela parcimônia, o cuidado de aonde você vai agregar. Então, por exemplo, você saborizar um azeite com orégano, né? Para que ele fique numa dosagem suficiente, e aí você colocar aquele azeite para a finalização de uma pizza, vai chegar de uma maneira mais segura e mais eficiente, né? Sem você errar na mão, vamos dizer assim.
Então, de novo, vamos lembrar daquele momento em que você mantém já preparado, né, numa base. Aí deu uma travadinha, mas agora voltou. É, deu uma travadinha. Só um minuto. Vê se consegue. É porque eu tô com medo da bateria cair aqui. Mas, Tá. então, aí você vai saborizar o azeite. Aí eu tô dando aqui um exemplo do azeite. Você vai deixar já num, num ambiente o azeite, né? E vai saborizá-lo aí. Então, de novo, aquela quantidade que eu falei, né? Se você tomar como base 100 ml de azeite, você vai pensar não mais do que 3 gotas naquele óleo, né? E é toda a questão de você experimentar, né? Começar com dosagens mais baixas e você ir aumentando a dosagem à medida que você sentir que não chegou no resultado que você espera. Pela experiência que eu tenho tido aqui, a referência de 100 em 100 ml, não mais do que 3 gotas, tem dado bons resultados. Né? Aí, se Uhum. você tem um azeite já saborizado, por exemplo, com orégano, você pode usar aquele azeite. É diferente de você usar a medida do azeite, colocar o óleo e usar integralmente lá naquela receita, né? Você pode deixar uma preparação já em maior quantidade para você usar em várias receitas. Uhum. Essa questão, inclusive, do azeite aromático, eu acho que ele é um coringa, né, Cláudia? Ajuda muito já deixar ele. E esses tipo orégano, que combina muito, manjericão, dá para você fazer Eu uns costumo fazer compotinhos. assim, ó, deixar em conta-gotas. Eu já deixo todos eles prontinhos aqui em conta-gotas, já no azeite, aí eu posso Era o variar, que eu ia usar falar. outros óleos, né? E aí eu vou lá e já pingo lá na receita. Isso Isso. dependendo assim, para finalizar, vai comer uma torradinha, por exemplo. Você tem aí a diluição do manjericão, do próprio orégano, Eu né? mais Do gosto de hortelã, fazer. vários. Aí você vai saborizar ali uma torradinha, por exemplo, na hora de você consumir um pãozinho. É dessa forma que seria a maneira mais interessante. Que aí você vai lá, Uhum. pinga exatamente aquele elemento e vai Perfeito. experimentando. É o que eu mais gosto de fazer, da gente já deixar prontinho, inclusive as diluições no nosso óleo dourado, que é o óleo de coco com açafrão. Então já deixa a Isso, diluição pronta lá do manjericão, do orégano, tudo, e você realmente faz isso aí, uma gotinha dele diluído é completamente diferente de uma gota dele puro. Então você exato. já protegeu, já Já deixo envelopou isso aqui ele. para finalização de um prato. E aí, por exemplo, num patezinho, né? Você pode colocar o orégano, vai Sim, chegar muito bem dentro do patezinho aí. Você usar uma ricota, por exemplo, saborizar uma ricota, usando algumas ervas, entre as quais você agregando um óleo essencial. Aí, Então, ó, a Carmen está perguntando aqui se o óleo de limão tem as mesmas vitaminas que teria o limão feito em suco. Primeiro ponto que a gente tem que falar aí de cara, que o óleo essencial não tem vitaminas. Essa é isso. uma parte que o óleo essencial não agrega, infelizmente, ele não vai levar nutrientes nesse sentido, né, de vitaminas e tal. Ele traz outros benefícios, agrega outros tipos de qualidade, mas não vai ter realmente. Então, a diferença de você utilizar realmente o óleo essencial para a fruta, no caso, né? É que aí o suco, sim, ele vai ter a vitamina C, porque está concentrado na polpa, né? Então aí você vai ter um outro tipo de relação aí. Mas os óleos essenciais, nenhum deles vão agregar vitaminas, minerais, eles não agregam, tá? Esse é um Verdade. ponto importante. Alecrim, penúltimo aqui. O Alecrim, alecrim, isso, o alecrim eu sugeri, ele cai muito bem também num chá, né? Você pode fazer a técnica do palito também, agregando alecrim em alguma infusão que você use. Por exemplo, fazer o chá de limão com alecrim, uma combinação interessante também. Mas também em molhos, como eu falei, né? A fazer opções, vez ou outra, você alternar com o manjericão e o alecrim, porque o alecrim ele cai muito bem em molhos também, né? combina, né? Esses azeites aromáticos com alecrim, essa combinação eu acho perfeita. O alecrim, orégano e manjericão, eu acho que assim Exato. é uma combinação perfeita. E o alecrim a gente só precisa fazer essa ressalva realmente com relação aos hipertensos, né? Porque o pessoal que tem aí pressão arterial mais elevada, se tiver um alecrim em óleo essencial muito intenso, aí o aroma pode trazer algum desconforto nesse sentido. Então, para quem é hipertenso, maneira no uso do óleo essencial de alecrim, mesmo que seja na culinária, né? A quantidade, porque se ele tiver mega diluído, não vai trazer essa questão ali. Mas ele num azeite aromático equilibrado ali com hipotensor como é o manjericão,
né, com outros óleos, ele vai dar uma equilibrada na fórmula e dá para você utilizar tranquilamente. Só cuidado aí realmente com a dosagem, talvez mais alta, porque ao mesmo tempo ele é maravilhoso para memória, né? O óleo essencial para foco, para concentração, também para atividade de memória, ele é incrível, então vale demais a pena utilizar o alecrim. Só esse pequeno detalhe aí que vale a gente observar. Eu falei que era penúltimo, não, mas o penúltimo é agora, que é o hortelã-pimenta. Isso, hortelã-pimenta. Quando a gente fala do hortelã-pimenta, o óleo mais impactante que a gente tem, né? Esse sim precisa usar com muita parcimônia, mas eu acho que o hortelã-pimenta, em termos de preparos, ele sempre combina muito bem com o chocolate. Então, eu gosto muito de usar o hortelã-pimenta em combinações com chocolate. Então, fazer um brigadeiro, por exemplo, e finalizá-lo com o hortelã-pimenta, cai muito bem. E em chá também, né? Você pode fazer o uso do hortelã-pimenta saborizar uma água também agregando hortelã-pimenta. Quando a gente fala em saborização de água, é importante dizer também que eu estou me referindo aqui, não é simplesmente ter um copo d'água, pingar a gota do óleo ali e você saborizou a água. Pode fazê-lo assim no consumo imediato, né? Mas você pode fazer algumas composições na água, usando, por exemplo, rodelas de frutas, né? E aí você pode usar a própria hortelã e nesse emaranhado de opções ali na água para saborização, você agregar a gota do óleo essencial, né? Cai muito bem. Você usar, por exemplo, o abacaxi com hortelã-pimenta fica muito legal. E aí, uma dica até muito legal se for fazer essa questão de colocar as rodelas de fruta e tal na água, é pingar o óleo na fruta e Isso, colocar a fruta na água e não na exa água, né? Que aí exatamente. você vai fazer aquela incorporação ali e incorporar a fruta na água. Então aí ela vai Exato. desprender e vai misturar, aí ficam combinações incríveis que você pode utilizar. E o hortelã-pimenta, que a gente acaba associando muito aí com a questão de sistema respiratório, é claro que ele é maravilhoso para isso. A gente está chegando numa época agora que vai esquentar, né? Então, primavera, verão chegando aí. É altamente refrescante, então combina muito com a época de calor, né? Dá aquela sensação de frescor, é muito gostoso para usar em receitas mais frescas, assim, que aí você vai evitar justamente o calor. Então, você vai conseguir usar em pratos mais frios, ele vai conseguir manter mais as suas qualidades. E o hortelã-pimenta é maravilhoso como digestivo. Então, para o pessoal que sofre aí com questões do estômago, gastrite, ele facilita demais a digestão. A pessoa que tem a digestão muito lenta, muito pesada, às vezes demora muito para digerir, né? Fica com aquela sensação assim, de estufamento. Então, finalizar com algum prato que tem hortelã-pimenta aí vai ser sensacional, né? Isso, e ele entra muito bem, por exemplo, como um chá digestivo, né? Então, Sim. pós-refeição, por exemplo, você, depois da refeição, tomar um chazinho digestivo com hortelã-pimenta, cai muito bem. É tanto que a gente tem um blend, o Zengest, que contém hortelã-pimenta, né? E cuja função é exatamente essa. Então, Não, se e você... inclusive para quem sofre aí de enxaqueca de fundo alimentar, porque a pessoa tem a enxaqueca que é, às vezes, disparada por alguma coisa que come, né? Uhum. Então, o hortelã já quebra por ali, porque ele já é maravilhoso para dor de cabeça, ele já é maravilhoso para quem sofre de enxaqueca. Então, se for aquela que é disparada por alguma questão alimentar, ele vai somar ali, além de facilitar a digestão, ele também vai evitar que dispare aí uma enxaqueca. Você já vai cuidando, que você vai sentindo o aroma e vai, né, comendo, então fica perfeito. E o último, que é o nosso queridíssimo laranja lima, né? Nosso Wild Orange. E é o meu óleo Maravilhoso. preferido. Aí, o laranja-lima, eu tenho usado ele aqui muito para saborização de manteiga clarificada. Ele casa muito bem porque eu uso a manteiga clarificada no café, por exemplo. Faço aquele café pela manhã, um café inusitado, né? Que eu coloco o óleo de coco, a manteiga ghee, o café. E aí, na manteiga ghee, por exemplo, que é a manteiga clarificada, eu tenho o Wild Orange. Eu acho que ele combina muito bem com o café. Isso é um Não, eu gosto acho ele pessoal, né? perfeito com café. Eu acho ele perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que de todos os óleos essenciais com café, eu acho que canela também até combina, mas eu acho que o Wild Orange dá uma leveza e dá um sabor tão... Encaixa, né? Ele Uhum. parece que fica perfeito. É do que eu Mas mais eu gosto. queria fazer uma sugestão final aqui, por exemplo, para você fazer para você finalizar um bolo, por exemplo, você fazer uma calda para um bolo, uma maneira muito fácil de você fazer. Se você faz, por exemplo, um bolo de laranja e faz uma calda de laranja para você colocar nesse bolo, como é que você faz de uma maneira muito fácil dentro daquilo que a gente acabou de falar? O suco da laranja
e o açúcar pulverizado com o Idi Orange. Então Nossa. você pulveriza o açúcar com o Idi Orange, que é o laranja-lima, e depois com o suco da laranja, você vai derramando aquele açúcar lá e vai misturando. Aí você forma a própria calda em que você leva para o bolo. Você não precisa levar ao fogo. Entendeu? Já o próprio contato do açúcar pulverizado com o óleo essencial e o suco da laranja, você já tem a calda prontinha para você levar para o seu bolo. E o Que mesmo vai delícia. servir para o limão. Você pode fazer exatamente uma calda para um bolo de limão ou uma calda de limão mesmo, né? Para qualquer bolo que você queira, dessa mesma forma. É o suco do limão misturado no açúcar pulverizado com óleo essencial de lemon Hum. ou lime também serviria. E o açúcar pode fazer da mesma forma que faz com canela, já deixar talvez ele pronto, Isso, já pode. Mas aí, nesse caso, dura dependendo para você ter menos, uma né? variação, né? É preferível você ter, você preparar o açúcar exatamente para finalizar essa calda. Na hora de utilizar mesmo. Isso, Eu fico pensando também exatamente. que o seu canela, ele é nota de base, então ele vai impregnar melhor no açúcar. O laranja-lima, por ser nota alta, por ser cítrico, ele vai desprender mais, então ele não vai segurar tão bem ali no No açúcar. açúcar, é. Mas no caso da manteiga, no caso do óleo de coco, né? Se você já pode deixar uma quantidade preparada, até porque lembrando, a manteiga, por exemplo, quando você prepara a manteiga, ela tem que estar mais líquida para você fazer essa integração do óleo. Ela não pode estar pastosa, senão você não consegue diluir o óleo. Uhum, Entende? E no caso, se for feito a base no óleo de coco também, o óleo de coco, nesse momento de agregar o óleo essencial, tem que estar em estado líquido para você fazer isso. Né? Então, uhum. dependendo do momento que você fazer, se o seu óleo de coco está solidificado, você dá uma aquecida nele suficiente para ele derreter, e aí você agrega o óleo essencial na sequência. Depois, se ele Perfeito. voltar ao estado sólido, não tem problema, porque o óleo já está agregado a ele. Já incorporou ali. E até mesmo para não falar que a gente não falou do benefício do laranja-lima, diurético, gente, maravilhoso, muito bom para quem sofre aí com prisão de ventre. O laranja-lima atua bastante nesse sentido também. E fora que traz alegria, né? É um óleo essencial que traz felicidade, que ajuda aí no bom humor. Então, enfim, dá para agregar imenso valor ali para quem tem falta de apetite também, porque ele estimula, né, o apetite. Então, enfim, gente, Eu estou virando de novo mil aqui, Viviane, para lembrar o possibilidades. seguinte, que esse kit, ele foi montado, eu penso que foi até de uma maneira muito difícil ter selecionado esses óleos aqui para pertencer a esse kit, porque a gente não pode pensar definitivamente que os óleos essenciais próprios da culinária se resumem a esses, né? A gente tem Sim, tantos outros bons aí, se eu pensar que ó, o meu kit culinário vai muito além desse daqui, ó, sim. né? Que eu tenho na minha Nossa, cozinha a aqui, gente se a gente sentiu pensar falta, né? aqui, Porque que não tá aí. ixi, aí vai aqui, ó, grapefruit, que a gente tem, o Nossa, com próprio morango. zengeste, né? O lavanda cai muito bem aqui em algum preparo. A gente tem o cardamomo maravilhoso. A gente tem o próprio Cardamomo. gengibre. O gengibre é impressionante não estar nesse kit aqui, É, eu né? também senti falta. Eu acho o seguinte, por exemplo, quando foi montado esse Cardamomo e kit, gengibre são os dois que eu mais teve, senti falta. teve um excesso de cítricos aqui, né? Lemon, lime, laranja e o lemongrass não é cítrico. Mas teve um excesso de cítricos aqui, poderia ter substituído um desses daqui, talvez o lime, não desprezando ele, mas poderia ter um gengibre aqui, né? Então lembrar que na nossa cartela de óleos essenciais próprios da culinária, a gente tem muita outra coisa. O cravo, por exemplo, é o outro sensacional. O fennel, né, que é o erva doce, maravilhoso aí para culinária. Enfim, o cardamomo, o pimenta rosa também é outro Pimenta rosa. sensacional. O marjoram, né? Então, É assim, se a gente for pensar manjerona. aqui, o petit green também é maravilhoso. Então, a gente tem uma série de alternativas aqui, o hortelã verde, Ela enfim, muitas verde. alternativas aqui para pertencer à culinária. É isso aí. Eu acho que assim, esse é um kit, eu poderia dizer que é um kit introdutório, né? Então, esse é para você começar suas experiências, mas depois que você aprender a utilizar esses daqui, já pode ir aí caminhando por outras possibilidades, porque é uma alquimia e é como eu falei, é um caminho com infinitas possibilidades, né? A gente tem aí muitas opções. Esse kit, inclusive, de culinária, como a Cláudia falou, a gente tem a opção de você adquirir ele lá sozinho ou ele com esse livro maravilhoso da Luri.
E esse livro, gente, vocês não têm noção. Olha o nível das receitas, cada coisa fantástica que tem ali, muito bem trabalhada, né, Cláudia? Isso. Cada receita mais legal que a outra, muito, Todas muito elas legal, compensam muito experimentar. né? Dá vontade de fazer tudo, do início ao fim, né? Porque muitas opções. Uma Gente, observação, só para finalizar, porque se a gente for conversando, a gente quer falar muita coisa, mas, por exemplo, pensa o seguinte: toda e qualquer receita que você leva à cocção, dentro do que você esperava para a finalização do prato, a referência é dobre a quantidade de óleos. Então, por exemplo, você tinha intenção de usar 3 gotas para a finalização de um prato. Se vai ser usado durante o preparo, dobre essa quantidade para 6 gotas. Porque na uhum, cocção, seja em forno ou seja em fogão, você vai ter a perda aí de pelo menos 50% da potência daquele óleo, né? Então, levou a cocção, dobre a quantidade de óleo que você esperava ali. uhum. Porque você já tem que calcular que você vai ter uma perda ali, não Vai é ter uma isso? perda, isso. Então, pensa sempre com essa referência que você vai ter um bom resultado. Olha só, a gente vai ter que fazer outra live. Tá cheio de perguntas aqui, o pessoal tá que tá. É, aqui, ó, tem um monte que não vai dar tempo de responder, que a gente já passou do horário. Mas, gente, ó, entra em contato aí com a Cláudia. Ela responde aí para vocês também essas questões. Quem não tá lá no nosso grupo Luz da Terra, quem tá no grupo Luz da Terra, pergunta lá mesmo. Ela tem a classe que ela tá de plantão lá toda semana. Aproveita para tirar as dúvidas. Mas quem não tá lá no grupo, entra em contato com ela aí pelo Reino Essencial e tira suas dúvidas, porque realmente é muita coisa. Isso aqui é só um start, né? Só um início, porque é uma alquimia, uma possibilidade, tantas coisas que surgem, tantas dúvidas, que realmente não dá para a gente fazer isso só numa live, né? Mas, Verdade. Cláudia, agradeço imensamente sua participação aí. A gente vai fazer outras, porque o pessoal eu acho que gostou e tá cheio de dúvida, todo mundo quer saber mais. Tem muita coisa realmente, se a gente começar a secar aqui, vai ficar um tempão falando disso. Não dá para parar, né? Ainda mais quando gosta do assunto, aí vai que vai mesmo. Verdade. A gente Gente, pode pensar em ó, algumas oficinas, né? isso, vamos fazer isso, vamos combinar agora também, se Deus quiser, a gente vai voltando aos poucos aí para o presencial. A gente vai começar a fazer umas reuniões aí presenciais com prática, né? Nada como fazer prática de Isso, culinária uma na coisa é falar, real. outra coisa é fazer, né? É fazer, a gente aprende mesmo, como a gente sempre fala, né? Praticando, porque a gente tem muita questão aí de teoria, a gente ensina um pouco aí na teoria, mas quer aprender mesmo, vai lá e pratica. Bota a mão na massa, literalmente nesse caso, eu acho que é botar a mão na massa mesmo e ir aprendendo, tá? Gratidão, claro, gente, gratidão a todos que ficaram por aqui. Essa live vai ficar disponível lá no canal do YouTube. Assistam a outra live também dos Pérez, que é com ela, que foi muito legal também. E a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo grande, uma boa noite para todos. Cláudia, mais uma vez, Obrigada. grata. A gente fica Valeu, por aqui. pessoal. Tchau, tchau. Ah, gente, não se esqueçam que a gente está entrando aí com a divulgação já do Encontro Luz e da Luz, hein? Já está disponível a programação. Cláudia vai estar lá também, tá? Faz parte da programação. A gente vai ter uma roda de conversa sensacional. A gente vai falar mais nos próximos dias. Acompanha lá no Instagram, acompanha no luzvidaluz.com.br, que a programação já saiu. E a gente vai ter um evento lindo aí chegando no final de setembro. Conto com todo mundo. Beijo grande, muita luz, paz e bem. Tchau, tchau.